Como é que o senhor vê esta questão? Então, astrologia. Uma vez uma professora me perguntou: professor, qual é o seu signo? Eu falei: eu não sei qual é o meu signo, mas eu sei o signo de quem inventou essa besteira, quem inventou a astrologia. Ah, é? Qual é o signo dele? Eu falei: o do burro. Mas é lógico. Porque a astrologia diz que a alma, quando a criança nasce, a alma baixa das esferas celestiais e vai pegando matéria nos astros que estão sobre o local do nascimento. Se tem lá o planeta Marte em cima do berço dele, ele vai ser um briguento que nem o professor Orlando. Ele vai ser um louco, como dizem alguns ouvintes. Se ele vem com o planeta Saturno, ele vem com outro espírito, e assim por diante. Ora, na maternidade aqui em São Paulo, nasce no mesmo dia, na mesma hora, um monte de crianças com a mesma estrela. Nascem todos com o mesmo temperamento? Claro que não. Nem os gêmeos têm o mesmo temperamento. E, portanto, é mentira que pegue a alma nessas coisas. Porque a alma é dada por Deus no momento da concepção. E não tem nada a ver com as estrelas. Deus que cria aquela alma e põe como forma daquele corpo, daquela célula inicial. Agora, essa questão aí dos astros, da astrologia, o senhor tem conhecimento? Foi inventado por quem? Isso aí já tinha na antiguidade. Santo Agostinho já respondeu com esse mesmo argumento que eu estou dando agora. Eu sou um repetidor de argumentos, um papagaio que leu os Santos Padres. Então, isso é uma tolice. Nós não temos o mesmo temperamento, é de que tenhamos nascido no mesmo dia, no mesmo local, no mesmo momento. Se a astrologia fosse verdadeira, eles podiam prever qual é os números que vão sair na Mega Sena semana que vem. Né? Isso eu não sei. Isso é uma bobagem. O homem é livre. Não tem destino no homem. O destino é uma coisa que paralisa o homem. Por quê? Se eu estou destinado a ficar rico, não preciso trabalhar. Se eu estou destinado a ficar rico, não adianta trabalhar. Trabalhar ou não trabalhar, eu ficarei rico de todo jeito. Se eu estou destinado a ser pobre, não adianta trabalhar. Então, dos dois jeitos, não vou fazer mais nada. Vou esperar chegar a riqueza. Isso é uma tolice. Agora, muitas pessoas dizem, professor Fedeli, que quando uma pessoa, por exemplo, morre de acidente, aquilo lá estava previsto, aquela pessoa já estava com o destino marcado, né? Isso realmente acontece ou não? Não estava previsto coisa nenhuma. É claro que não estava previsto coisa nenhuma. Deus sabe quando vamos morrer. E Deus nos faz morrer quando é melhor para a nossa alma. Deus pode cortar a vida de alguém como castigo. Isso pode acontecer. Mas não significa que cada pessoa que morreu foi um castigo de Deus. Deus sempre faz a pessoa morrer no melhor estado possível para ela, para se salvar. Deus quer nos salvar. Então Ele nos dá a morte quando nos é conveniente. Ele nos dá doenças longas para nós podermos pensar bastante e nos arrependermos. Não sou pessimista assim. Eu acho que muita gente se salva arrependida na hora da morte. Eu assisti muita gente se arrependendo na hora da morte. Que estamos aqui para mais um lançamento de um livro da nossa editora Foz Carmelo Edições. É um livro que vai tratar uma polêmica tida há quase 20 anos atrás pelo nosso saudoso professor Orlando. E para tratar deste livro, eu tenho aqui comigo hoje o professor Fernando Schlitter, que ajudou a escrever parte deste livro. O livro chama-se Sob a Máscara. São as polêmicas tidas pelo professor Orlando e o professor Fernando Schlitter contra o Olavo de Carvalho. E eu trouxe aqui o professor Fernando Schlitter porque ele não apenas ajudou a escrever este livro, mas também é uma pessoa que teve na sua história de conversão uma certa passagem aí como uma espécie de aluno, vamos dizer assim, ainda que virtual, né, um remoto do Olavo de Carvalho. Então eu até começo por aqui, Schlitter. Como é que você conheceu o Olavo de Carvalho? Pois é, eu nunca fui aluno dele, fui leitor.
Em 2002, eu comecei a ler algumas coisas no site dele, no antigo site dele, alguns artigos. Era um artigo sobre Eram temas? Então, eram artigos criticando a esquerda. Eu notava que existia no ambiente universitário, no ambiente da faculdade, uma hegemonia do pensamento esquerdista que não era criticado. Uhum. E eu buscava assim, referências para criticar essa hegemonia, para criticar esse problema que tem na sociedade. E eu acabei encontrando o site dele, muitos textos dele. Eu também me interessava por certas questões religiosas, ainda um pouco de maneira mais tímida nessa época, e sobre metafísica, e eu acabei encontrando o site dele. E no começo eu não fui um leitor fiel, fui lendo aos poucos. Lá por 2005, 2006, eu cheguei a ler alguns livros dele, O Jardim das Aflições, e cheguei a ter certo respeito intelectual pela obra dele, mas assim que eu me converti, em 2006, principalmente depois que eu li a encíclica de São Pio X, Pascendi Nominis Gredis, eu já constatei que o pensamento dele é totalmente incompatível com o que a Igreja Católica ensina. Tá. E esse conhecimento da Pascendi, ele se deu como? Você já era uma pessoa convertida, já era uma pessoa católica? Ou foi algo que ocorreu nesse processo? Então, na medida que eu fui conhecendo o Olavo de Carvalho, pelo site dele eu tomei conhecimento da polêmica com o professor Orlando Fedeli. Isso, a polêmica ocorrera em 2000 e 2001. Isso, e eu cheguei a ler muitos textos do professor Orlando Fedeli, e no começo eu não concordava, eu tomei a posição do Olavo de Carvalho, mas na medida que eu fui me convertendo, tinha uma coisa em mente quando eu me converti, que era assim: eu quero a verdade ainda que ela me contrarie. Isso para mim era muito importante. Então eu não tinha medo de ler os textos do professor Orlando Fedeli. Eu não descartava aquilo como uma verdade incômoda. Então, se isso é verdade, eu quero isso. Então, na medida que eu fui lendo, eu fui perdendo o preconceito e fui notando que aquilo que o professor Orlando Fedeli estava ensinando era simplesmente o que a igreja ensina, a doutrina da igreja. Entendi. E qual era a sua percepção, você ainda, como sendo uma pessoa, de certa forma, simpática às ideias do Olavo, uma pessoa que até respeitava, como você disse, as ideias do Olavo de Carvalho, como é que foi a sua leitura sobre esta polêmica que está aqui no livro? Como você enxergava sendo de uma pessoa, de certa forma, ligada ao Olavo? Pois é, eu achava no começo que o professor Orlando Fedeli não estava com a razão, que ele tinha forçado um monte de argumentos e projetado uma interpretação da obra do Olavo como dele ser gnóstico. Mas na medida que eu fui lendo essa polêmica, eu fui ficando cada vez mais com a convicção mesmo de que os argumentos do professor estavam certos. Entendi. No começo eu tinha bastante raiva, mas esse princípio de querer a verdade, ainda que ela o contrarie, para mim era muito importante. Então eu insistia, porque se isso aqui é verdade, eu não tenho o que temer. E se for mentira, eu acabo me enriquecendo por encontrar o argumento contra isso. Uhum. E aí, partindo dessa honestidade intelectual, eu me embrenhei nessa leitura e aí eu tomei conhecimento, né, dos trabalhos do professor da crise modernista, do problema do modernismo e da encíclica Pascendi Nominis Gredis, que é a encíclica de São Pio X, em que são denunciados, expostos os erros da heresia modernista, e quando eu li a Pascendi, aí a ficha caiu totalmente. Que você viu que as ideias de Olavo de Carvalho não eram ideias católicas. Não eram ideias católicas, estão condenadas ali. Perfeito. E também aqui, Schlitter, neste livro você tem uma cooperação, porque depois, naquela época que você
conhecer o professor Orlando, você acabou escrevendo algumas coisas também, que nesse livro você acabou até ampliando, né? E conta um pouco desses trechos que você trata, e o que você fala ali. Eu vi que tem um trecho interessante que fala, puxa, mas o Olavo me ajudou a me converter, que é colocando o argumento na Domini, né? Eu não posso falar. Tem um capítulo só por isso. Exato. Só que é uma coisa isso. que a gente ouve muito, né? A gente vai falar do Olavo de Carvalho, você fala, não, mas Olavo me ajudou a ser católico, como assim ele não é católico? Então, conte também sobre isso. Muito bem. Então, a polêmica que o professor teve com o Olavo de Carvalho foi cerca de 2000 e 2001. Segundo algumas pessoas que eram alunos do Olavo de Carvalho nessa época, essa polêmica deixou o Olavo de Carvalho muito afetado, muito afetado. Alguns dizem até, não sei se é verdade, mas que ele chegou a entrar em depressão, ele perdeu muitos alunos se tornaram alunos do professor Orlando Fedeli. Eu mesmo me lembro de alguns deles. Nessa época o Olavo tinha um braço direito, que era o José Munir Nasser, e esse José Munir Nasser contou para uma pessoa que eu conheço, que foi aluno do Olavo de Carvalho, que nunca tinha visto o Olavo de Carvalho tão agoniado, tão desesperado quanto nessa época. E se nós formos ver, talvez o único adversário, o único opositor do Olavo de Carvalho que parece ter realmente mexido com ele foi o professor Orlando Fedeli. Todos os outros, né, sobretudo aqueles de esquerda, simplesmente não abalaram ele em nada, né? Por isso até que essa polêmica durante muito tempo ela foi, né, até hoje ela é muito conhecida, né, nos meios, tanto nos meios dos alunos do Olavo quanto nos meios católicos que se opõem ao Olavo de Carvalho. Sim, entendi. Tá. Essa é a primeira vez que ela vem, que ela é editada, que ela está sendo publicada de forma ordenada com todo o seu conteúdo aqui. E esse trecho que você anos atrás escreveu, você agora teve a oportunidade de revisá-lo e fazer uma ampliação. Então, após essa polêmica, como esses ex-alunos que conheciam o Olavo nessa época me contaram, o Olavo ficou muito abalado e a gente pôde ver que ele mudou um pouco o discurso dele. Nessa época da polêmica, o Olavo ele citava muito os autores da dita escola perennialista, René Guénon, Fritjof Schuon, Titus Burckhardt, e ele tinha muitas essas referências. Depois, quando o professor nos provou, sobretudo com o artigo dele, que está publicado nesse livro, a Gnose Tradicionalista de René Guénon e Olavo de Carvalho, demonstrou que o pensamento deles é completamente gnóstico, o Olavo ele passou a citar bem menos esses autores e até ter certas críticas. Ele já dizia, que, na época da polêmica, que ele tinha certas críticas ao René Guénon, mas é crítica marginal. Não é o princípio ele mantinha, e ele mantém até hoje. Sim. Os princípios de fundo. Ele apenas reformula, né? Dá uma maquiagem, né, para tentar aparentar ser mais católico, né? Como sempre fazem os hereges, né? Sempre que acusados, eles reformulam a heresia. Isso, né? para que ela sobreviva. Para que ela sobreviva. Mudam as palavras, mas o conteúdo... Sim. Então, ele deixou de focar nesses autores e começou a focar em outros autores, sobretudo no Eric Voegelin, que é um autor completamente modernista. Completamente modernista. Não era um católico esse autor, ele era... Primeiro ele se dizia, né, ele não dizia a religião dele direito, que nem igual. O estopim da polêmica com o professor Orlando Fedeli foi quando o professor perguntou para o Olavo qual é a sua religião, e ele se recusou a dizer qual era. Ele falava que ele tem um texto, o Olavo de Carvalho, dizendo que ele é cristão, muçulmano, judeu, budista, não sei o que, ele fala que ele é tudo. E ele não dizia, depois que ele começou a se dizer católico mesmo. E quando o professor confrontou ele para dizer qual é a religião, ele não respondeu, aí tem algo errado, né? A pessoa não quer dizer. O Eric Voegelin também, ele se dizia que ele era um cristão pré-niceia, né? Mas ele, na verdade, ele era se não me engano, a mãe dele era luterana, o pai católico. Mas o Eric Voegelin, antes de morrer,
ele já deixou escolhido que as exéquias do funeral dele deveriam ser luteranas, deveria ser a cerimônia luterana. Quem escolhe claro, como morre, escolheu a sua religião. Né? Escolheu como viveu. Mas, ainda assim, o Eric Voegelin não era um luterano praticante. Não era nem um luterano, ele era, na verdade, um gnóstico modernista. E eu vi que o Olavo começou a citar ele, eu tenho... eu falo bastante do Eric Voegelin agora nessa versão expandida desse artigo. E eu vi que o Olavo começou a citar muito o Eric Voegelin. E ele começou a ficar... As citações dele começaram a ficar cada vez mais... parecidas com tudo aquilo, parecidas não, exatamente iguais a tudo aquilo que está condenado na Pacheng. Então o meu foco do meu artigo foi partir da Pacheng, de uma leitura da Pacheng, e mostrar como diversas concepções do Olavo são exatamente aquelas que estão condenadas na Pacheng. E a partir de, depois que eu escrevi esse artigo, né, também teve outra coisa que me fez escrever esse artigo. Foi que cada vez mais, o Olavo até 2006, 2007, ele não era muito conhecido, sobretudo na internet, nas redes sociais. Ele era conhecido por um certo nicho de pessoas que estavam preocupadas com o problema do comunismo, o problema do socialismo, o problema da esquerda, as esquerdas na América Latina. Isso é um atrativo, né? E ele escrevia em diversos jornais. Com a ascensão do governo Lula, e ele começou a ficar bastante violento, né, contra o governo Lula, os jornais começaram a demitir ele. E ele perdeu a renda dele, o ganha-pão. Então ele foi para os Estados Unidos. Eu lembro que quando ele foi para os Estados Unidos, se não me engano, em 2005, 2006, ele pediu dinheiro, porque ele ficou, se não me engano, só com o único jornal que publicava ele, acho que era o Diário do Comércio, ligado ao Guilherme Afif Domingos. E ele parece que estava passando por dificuldades financeiras. E até então não havia um curso online de filosofia dele. E ele montou então, a partir de 2007, eu acho 2008, esse curso online. Mas um pouco antes disso, ele começou a fazer um programa na internet semanal chamado True Outspeak. E com esse programa, ele adotou um estilo mais, digamos assim, emocionado, mais nervoso, descontrolado, que atraiu muita gente. E ele começou a partir daí a ganhar muita projeção. Na medida que o governo Lula e o governo Dilma foram se corroendo, ele foi ganhando cada vez mais projeção. E eu notava que já em 2008, com essa projeção dele, já surgiam nos meios onde a gente faz apostolado, os meios católicos onde a gente faz apostolado, surgiam muitas pessoas dizendo que chegaram à religião através do Olavo e que o Olavo teria se convertido. Alguns até dizendo que a polêmica com o professor Orlando Fedeli fez o Olavo se converter, coisa que o Olavo de Carvalho nunca disse. Mas essas pessoas diziam isso, estavam acreditando nisso. E era muito difícil, como acho que muitos já sabem, muito difícil, às vezes, contra-argumentar com os olavetes, né? Eles são, por vezes, muito teimosos com isso. E aí eu falei, olha, preciso escrever alguma coisa, preciso mostrar isso. Sem dúvida, né? Fez muito bem. Que as concepções que ele continua defendendo, depois da polêmica com o professor, continuam desalinhadas com a doutrina católica. E a gente observa os nossos amigos aqui que nos acompanham no canal Foz Carmelo também podem notar que esse tema é muito atual, né? Que tudo aquilo que ocorreu até agora neste passado recente, após a queda da Dilma e as suas eleições aqui no Brasil, e todo o enfoque que se tem dado e a influência que o Olavo de Carvalho tem no governo atual, no governo Bolsonaro, torna esse assunto ainda mais atual. Sim. Então acho que esse fica até como mais um motivo para justificar o quão oportuno é este livro e como lidar
a que os nossos amigos aqui estejam no congresso que faremos agora no Mosteiro de São Bento sobre educação e de ensinar. Esse livro será lançado neste evento e você também poderá comprá-lo, adquiri-lo no nosso site floscarmeledições.com.br, o endereço aparece aqui no rodapé, e os livros já estão disponíveis. Nós esperamos que ele faça muito bem aí aos nossos amigos e que também possa ajudar aqueles que ainda acreditam que o Olavo de Carvalho possa ter qualquer coisa de católico, qualquer coisa que contribua para, de fato, o combate da Igreja Católica no Brasil ou no mundo. Agradeço aqui ao professor Schlitter por ter nos vindo aqui aceitado esse convite e salve Maria a todos. Muito obrigado.
Deus.